Olá, olá pessoas, tudo bem? Vamos lá então para mais um Vencedores e Perdedores. Seja bem-vindo, André, nosso editor, está de volta. Vamos fazer o Vencedores e Perdedores diurno, já que está um sol de rachar o coco aqui em São Paulo. Falei, vamos fazer um vídeo diurno, faz tempo que eu não faço vídeo com a iluminação natural em vez da iluminação artificial que eu tenho aqui no meu setup. Também porque eu estou com preguiça de baixar a persiana e enfim. Vamos lá. Mais um Vencedores e Perdedores. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, like no vídeo. E vamos juntos para mais uma jornada aqui. Jornada, bela expressão. Vamos começar com os vencedores primeiro. Vinheta na tela, André. Bom, começando nessa semana com os vencedores, nas outras eu comecei com os perdedores. Eu acho que eu preciso destacar o DK Metcalf, que estava aí com 10 recepções, 135 jardas até o jogo contra o Minnesota Vikings e encontrou nessa partida o seu melhor jogo na temporada 2025, depois de ser trocado para Pittsburgh por uma escolha de segunda rodada e ter o contrato renovado com média acima de 30 milhões de dólares. Só nesse jogo, o DK Metcalf teve 5 recepções, ou seja, metade do que ele tinha até então, mas 126 jardas, nenhum drop, todas as bolas lançadas em sua direção foram recepções, incluindo um touchdown bem longo aí que foi fundamental na vitória dos Steelers, ele cruzando o campo e gerando muitas jardas após a recepção, coisa que é sua especialidade desde a época de Seattle. DK Metcalf que chegou na NFL como basicamente um one-trick pony para muitos, né? Um cara que só poderia correr rotas verticais, mostrando seu valor aí para o Pittsburgh Steelers. É um bom recebedor e os Steelers conseguiram uma vitória muito importante contra os Vikings, então eu coloco ele como vencedor aqui. Segundo vencedor é aquele que para mim é um dos 5 melhores running backs da NFL, mas ele está fazendo estrago recebendo passes. Se você tem o Bijan Robinson no Fantasy, você deve se lembrar que antes da temporada eu falei que ele deveria ser o melhor jogador pensando em fantasy nessa temporada por conta do volume e tudo mais. E é isso que está acontecendo, pelo menos essas primeiras semanas. O Saquon Barkley e o Ja'Marr Chase com problemas. O Saquon Barkley daqui a pouco eu falo mais sobre de novo. O Ja'Marr Chase jogando com o Jake Browning e o Bijan Robinson com bastante volume e pontuando adoidado, especialmente se você joga numa liga com pontos após recepção. Fantasy à parte, 181 jardas de scrimmage para ele e é mais um jogo com mais de 100 jardas recebidas para o Bijan Robinson. Ateou fogo na defesa do Washington Commanders, eu esperava um pouquinho mais dessa defesa dos Commanders para essa partida. É verdade que os Commanders no ataque estavam sem o Jayden Daniels, sem o Terry McLaurin, mas mesmo assim, né, era um jogo que eles não poderiam se dar o luxo de perder contra uma equipe inconsistente de Atlanta. Aliás, falando em fantasy, Kyle Pitts está aparecendo. Então, se você apostou nele neste ano, você é maluco, mas você conseguiu aí um bom desempenho do Kyle Pitts com touchdown. Aliás, primeiro jogo que a gente teve um touchdown de Bijan Robinson, Drake London e Kyle Pitts, tá? No mesmo tempo, no mesmo jogo. Impressionante. Esse aqui foi uma tremenda aposta aí também no fantasy, mas vamos deixar o fantasy um pouco de lado agora e falar do desempenho do James Cook, que teve contrato renovado, como eu já destaquei na última intertemporada. Não foi um jogo explosivo do Josh Allen de novo, né? Embora os Bills estejam com 4-0. Eu não falo isso com tom de crítica, o importante é vencer jogos e os Bills estão encontrando formas de vencer. Tava com pinta que poderia ser um jogo da feijoada contra o New Orleans Saints, assim como parecia que poderia ser o caso contra o New York Jets. E nos dois jogos, quem foi muito importante para Buffalo foi o James Cook. Mas um grande jogo aí dele, são 8 jogos seguidos com um touchdown anotado, mais de 100 jardas aí correndo com a bola, uma partida boa, muito boa, ponto. O James Cook merece ser mencionado aqui no Vencedores e Perdedores, porque embora ele esteja um pouco na sombra do Josh Allen em termos de quem é a estrela do time, quem é a estrela do ataque, esse time dos Bills, desde que o Joe Brady assumiu o cargo como coordenador ofensivo, a gente viu uma linha ofensiva jogando de maneira muito, muito intensa, abrindo muito espaço no jogo terrestre, muito física. E foi o James Cook uma das ignições que permitiu que o Buffalo Bills se recuperasse, chegasse aos playoffs em 2023, ganhando a divisão e também aí dominando a AFC Leste em 2024. Parece ser o caso. Os Bills enfrentam no Sunday Night Football, eu comento essa partida neste domingo à noite, os Patriots, que meio que parece que é a segunda força da divisão. Jogo bem interessante, a gente fala mais sobre na prévia. Agora, eu queria escolher um só, mas eu não posso. Eu vou colocar o Jared Goff aí, o André vai colocar o Jared Goff para ilustrar, mas todo mundo em Detroit é vencedor nessa semana. Jared Goff, Amon-Ra St. Brown, linha ofensiva, Aiden Hutchinson na defesa, a comissão técnica, né, que eu já destaquei, só para não ficar repetitivo, porque já teve pontuais vencedores aqui de Detroit nas últimas semanas, mas eu queria dar o mérito para todo mundo, porque o Detroit Lions passa por um momento, começou a temporada num momento turbulento. Primeiro jogo com 2 coordenadores novos no ataque e na defesa. Isso aconteceu apenas 3 vezes, contando com esta desde 1995. Um time perdeu os coordenadores no ataque e na defesa. E como eu destaquei, a última vez que aconteceu
foi no Philadelphia Eagles em 2023 e o desempenho do time foi terrível para aquela temporada, né? Você deve se recordar o Brian Johnson chamando o ataque, o Matt Patricia na comissão técnica, os Eagles que tinham chegado no Super Bowl em 2022 colapsaram na reta final de temporada em 2023. Aliás, se vingaram do colapso contra o Tampa Bay Buccaneers, daqui a pouco eu falo sobre isso. E aí, a expectativa é que poderia dar muito ruim, mas esse ataque comandado pelo John Morton continua sendo o ataque do ano passado. Foi uma continuidade em relação ao Ben Johnson. E qual era o meu temor? John Morton não estava na comissão técnica do ano passado. Estava trabalhando com o Sean Payton. E aí, ele se incorpora ao time e o ataque de Detroit aparece com o Amon-Ra, aparece com o jogo terrestre, aparece com o Montgomery, aparece com o Gibbs. O Jared Goff não foi pressionado. Isso é muito importante, como sempre, para qualquer quarterback, mas para ele mais ainda. Então, mérito da linha ofensiva. Os Lions poderiam ter tido um jogo armadilha contra o Cleveland Browns. É só ver o que aconteceu com os Packers e a defesa de Cleveland. Antes que alguém fale, pô, mas é o Cleveland Browns, curte, pelo amor de Deus, time horroroso. Ok, mas a defesa é boa. Poderia ser sim um jogo armadilha. Havia elementos para acreditar que existia uma chance de Cleveland, embora meu palpite tenha sido Detroit, embora 80% das vezes que eles jogassem, daria Detroit. E deu Detroit. E foi um jogo bem tranquilo para os Lions. Continuando, uma vitória para lá de importante para o DeMeco Ryans. Aliás, um duelo um tanto quanto inesperado na próxima semana, né? Houston Texans e Baltimore Ravens, que entram a temporada como favoritos na AFC Norte e AFC Sul, vão se enfrentar com um 3 de campanha. E o Houston Texans tem um 3 graças à vitória contra o Tennessee Titans. É bem verdade que o jogo terrestre funcionou no último quarto, que o CJ Stroud apareceu no último quarto, mas foi a defesa que ganhou esse jogo para Houston, porque até o último quarto o ataque não estava pontuando com frequência. Grande jogo do Derek Stingley, mas grande jogo coletivo do Houston Texans, pressionando muito o calouro do Tennessee Titans, o Cam Ward. Então eu vou dar esse mérito para o treinador do time, o DeMeco Ryans, que na partida contra a Tampa eu achei que vacilou um pouco na gestão de relógio no final, sobrou muito tempo para o Baker conseguir virar a partida ali nos 2 minutos finais do último quarto. Em meio a isso, os Texans agora enfrentam os Ravens e quem perder se complica muito nessa metade quase de temporada que a gente já está. Continuando, esse aqui eu não vou me estender muito, porque eu fiz um vídeo para os membros falando sobre o Drake May, sobre o que está bom, o que precisa melhorar, mas uma partida muito limpa do Drake May. Também é bem verdade que ele não foi muito pressionado, né? A pressão ao quarterback é um problema crônico no Carolina Panthers desde o ano passado, embora o time tenha investido no último draft em 2 jogadores da posição, né, para pressionar o quarterback, edge rushers. Mas em meio a isso, o Drake May teve o pocket limpo, tomou boas decisões, muitos passes curtos, correu na end zone de novo para um touchdown. Eu falei mais sobre um vídeo para os membros. Mas o que fica é que o Drake May é vencedor dessa semana, especialmente na véspera do jogo contra o Buffalo Bills no horário nobre. Vai ser um tremendo termômetro para o Drake May, para os Patriots, enfrentar aquele que é o maior favorito hoje para ganhar uma divisão na NFL, que é o Buffalo Bills. Entre Patriots, Dolphins e Jets, talvez o que possa dar mais trabalho para Buffalo seja o New England Patriots. Então vamos ficar de olho nessa partida. Óbvio que os Bills são favoritos, mas Buffalo passou na frente do restaurante brasileiro que vende feijoada, né? 2 vezes já. Pode ser que agora venha o famigerado jogo da feijoada do Buffalo Bills, que todo ano acontece. Então vamos ficar de olho nessa partida, promete ser bem interessante. Para mais sobre o Drake May, assista o vídeo para membros que Tio Curte fez. 7º vencedor é o Jackson Dart. Eu honestamente não esperava uma partida tão limpa dele como foi. E não por demérito dele não, tá, gente? É porque, apenas a 4ª semana, a gente sabia que havia muitos elementos do pós-snap que estavam crus ainda, considerando que a gente viu no tape dele de Ole Miss, e estava jogando contra uma defesa muito boa, que cede com frequência menos de 20 pontos por jogo, uma defesa que faz muito disfarce, que poderia ter atrapalhado bastante a vida do Jackson Dart. Ele correu para touchdown, mas o mais importante, passou também, fez um jogo limpo, sem interceptações, e o Jackson Dart conseguiu uma campanha muito longa no início, mostrando maturidade, autoridade, 80 jardas para começar o jogo contra os Chargers. Então, em meio a tudo isso, eu queria colocar ele como vencedor aqui, porque ele enfrentou um teste muito difícil, ele ganha embalo e agora vai pegar o New Orleans Saints. Você confere esse jogo, inclusive, na semana que vem, no domingo, na GETV, Saints e Giants, a segunda partida do Jackson Dart na carreira. Jackson Dart, porém, não contará com o Malik Neighbors. Em breve eu falo mais sobre. Malik Neighbors está fora da temporada, uma pena. 8º vencedor, vamos lá. Pucaracua! É cedo para falar em MVP? Com certeza absoluta. É temerário falar em um MVP wide receiver? Certamente. Até porque o Cooper Kupp teve números incríveis como wide receiver do Los Angeles Rams, jogando com o Matthew Stafford, e não foi MVP. Não vai ser o Puka Nacua que será este ano. Mas fato é que os números do Puka Nacua nessa temporada são absurdos. Foi fundamental contra o Tennessee Titans e agora foi fundamental na vitória contra o Indianapolis Colts. Tutu Atwell também aparecendo nesse jogo, mas o Puka Nacua, gente, ele tem 42 recepções e 503 jardas nessa temporada. A gente está na semana 4.
que tem wide receiver que sonha em chegar na NFL e ter 503 jardas num ano. Tem wide receiver que não vai bater isso, tá? Tem muito wide receiver badalado que às vezes não consegue bater 800. O Puka Nacua tá neste momento, vamos fazer uma conta bem porca aqui. Vamos lá. 503 dividido por 4. Ele está com 125 jardas por jogo, certo? Vezes 17, ele está no passo para 2.137 jardas. Não vai acontecer isso, claro. Mas 42 dividido por 4, 10,5 vezes 17, ele está no passo para 178 recepções. Não vai acontecer isso, é óbvio que não, mas é só para demonstrar o quão inacreditável está sendo esse primeiro quarto de temporada do Puka Nacua, alvo preferido aí do Matthew Stafford. É uma temporada parecida com a da Tríplice Coroa do Cooper Kupp e também de 2018 do Michael Thomas. Aliás, recebedores com perfil parecido, né? Jogadores de muito volume, de rotas curtas, muitas vezes de jardas após a recepção. Eu acho que está provado por A mais B, porque o Los Angeles Rams seguiu em frente em relação ao Cooper Kupp, que agora está em Seattle, e tem no Puka Nacua a sua principal aí, válvula de escape no jogo aéreo. Grande jogo do Matthew Stafford também. Nono vencedor, Liam Cohen. Eu poderia colocar o Trevor Etienne aqui, mas eu acho que é muito na conta do Liam Cohen pela quantidade de jogadas que a gente vê o Travis Etienne aparecendo em campo aberto. E aí o cara vai explodir, o cara é um atleta da NFL, o cara vai ganhar muitas jardas. O Travis Etienne está com a insustentável marca de 6 jardas por carregada. Tende a regredir a média isso ao longo do ano. Mas fato é que o Liam Cohen fez pelo jogo terrestre do Tampa Bay Buccaneers, aliás, é impressionante como eu estou citando Tampa aqui nesse vídeo, na temporada passada, nas últimas temporadas, ele fez já nesse início de temporada pelos Jaguars. Um jogo terrestre muito mais criativo, uma linha ofensiva que está jogando muito bem, a mudança de cultura no Jacksonville Jaguars é latente. Front tem talento, Hines Allen, Nork Armstead, mas no ano passado esse front não jogou tão bem como está jogando nessas primeiras partidas deste ano. Eu havia apostado no Jacksonville Jaguars nos palpites para vencer o San Francisco 49ers, parecia que ia ser loucura pelo fato dos 49ers estarem 3-0 e muito por conta do jogo terrestre. Time de especialistas também, a gente teve um punt retornado para touchdown, os Jaguars venceram. Sobre os Jaguars tem vídeo para os membros também. Vamos ao 10º vencedor, ou par de vencedores, que é o Cole Kmet e o Roman Dunze. Cole Kmet porque o Colston Loveland, calor escolhido de primeira rodada, uma sombra em potencial para ele no futuro de curto prazo contratual com os Bears, não jogou e em meio a isso o Cole Kmet foi o alvo mais acionado do Caleb Williams nessa partida. E o Roman Dunze porque tudo que ele não fez no ano passado ele está mostrando neste ano. É mais um jogo com touchdown de scrimmage para o Roman Dunze. Os dois foram muito importantes na vitória dos Bears aí de virada no finalzinho contra o Las Vegas Raiders. Também poderia colocar o Ben Johnson aqui como vencedor, porque um fake de flea flicker me deixou excitado na segunda-feira de manhã assistindo. Foi um grande momento. Aí eu não vi o jogo ao vivo, porque eu estava em transmissão no horário, né? Enfim, antes da gente ir para os perdedores, você que fala, curte, odeio os Eagles, então é para você essa. Um vencedor bônus. Primeiro, o torcedor do Philadelphia Eagles. Segundo, é o Philadelphia Eagles, é o vestiário, é o Nick Sirianni. Não, o ataque dos Eagles não tá bom. Pelo contrário, tá trágico. Tem que mudar muita coisa em conceito, tem que usar mais o Dallas Goedert no meio do campo, tem que fazer mais motion com o Devonta Smith. Tá feio para um cacete esse ataque aéreo. Tá horrível de assistir. Como alguém que gosta de jogo aéreo da posição de quarterback, eu estou com vontade de socar a parede vendo o ataque dos Eagles jogar. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou colocar isso na conta só do Jalen Hurts, porque não é só na conta do Jalen Hurts como um todo. Antes de eu colocar na conta do Patulo e dessa galera toda, eu preciso falar que os Eagles são vencedores porque eles estão sabendo sofrer e estão sabendo vencer de formas diferentes, como um time. Claro, isso não passa tanta confiança assim, vamos falar a verdade, né? Porque a qualquer momento eles podem perder uma partida, mas o time de especialistas está aparecendo. Jordan Davis bloqueando o chute na partida contra os Rams. Os Eagles souberam sofrer no final com interceptação em cima do Baker Mayfield. Eles souberam ganhar uma partida que era armadilha, e foi armadilha nos últimos anos, para a Philadelphia enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. Vale lembrar que ano passado eles perderam para os Bucs nos playoffs, em 2023 eles perderam para os Bucs e agora conseguiram se vingar num jogo aí que exigiu de todos, menos de passe completo no segundo tempo, né? 0 de 8. Mas você, torcedor dos Eagles, é vencedor porque tem cupom na Esporte América. Vale até quinta-feira, 23h59, a gente tem aí o cupom de 15%, 15%? Eu acho que é isso, deixa eu abrir aqui para não falar bobagem. Mas é até 23h59, Banner Eagles, 15% em produtos só do Philadelphia Eagles lá na Esporte América. Tem camiseta do Hurts, tem camiseta name number, logo, etc. Tá bem bonito os produtos, acho bem bonito, inclusive, as paradas dos Eagles. Você vai ter curte, odeio os Eagles. Não, não odeio. Inclusive, tenho camiseta aqui, acho que vou até comprar uma com esse cupom.
15% off, tá o QR Code na tela, tá aparecendo aqui embaixo, tá bom? Toda semana um dos vencedores vai ter um cupom no Esporte América, então fique ligado sempre no Vencedores e Perdedores. Semana passada foi São Francisco e esse cupom EAGLES, tá? E-A-G-L-E-S, EAGLES, esse é o cupom, 15% de desconto lá no Esporte América, vai até quinta-feira, 23h59, tá? Então aproveita. Vamos para os losers! Vamos para os perdedores! Oba! Vamos lá. Perdedores. Eu vou colocar aqui o Justin Herbert como um perdedor, só que não. Ele ilustra, para começar, os perdedores, só que, na verdade, a linha ofensiva dos Chargers como um todo é uma perdedora. O Justin Herbert está só como ilustração. Por quê? Porque quem olhar só o box score e só a manchete, vai parecer que o Justin Herbert simplesmente jogou mal nesse jogo. Foram 2 interceptações. A primeira foi muito mérito do Dexter Lawrence roubando a bola, não foi demérito do Justin Herbert. Eu vi o tape, eu vi a câmera alternativa dessa jogada, não foi, tinha um alvo aberto, o Lawrence roubou a bola, ponto. Mérito defensivo, já falei muitas vezes que a defesa precisa ter mérito. A segunda interceptação foi o Ladd McConkey batendo cabeça com o companheiro de time, e aí a culpa também não é do Justin Herbert. Além disso, vale lembrar que o Joe Alt machucou nessa partida e o Justin Herbert foi pressionado acima de 40% dos recursos de passe. A César o que é de César. Sim, ele já teve grandes pipocadas em momentos que não poderia acontecer. Desta vez não foi o caso. Eu não tiro o Justin Herbert da órbita do MVP nessa temporada, é absolutamente cedo para falar de MVP, mas essa derrota não é na conta dele. Também não é na conta da defesa, é na conta do mérito dos Giants. A gente precisa dar mérito quando uma zebra acontece, e não só, mas o time que era favorito jogou mal, se auto-sabotou. Eu não vi uma auto-sabotagem dos Chargers nessa partida. Eu vi os Giants entrando no 220, um calouro jogando muito bem, pressão até não poder mais no quarterback adversário, e os Giants jogando por orgulho na mudança de quarterback. Ótimo, e eles merecem esse mérito. O front dos Giants é um dos mais talentosos da liga. Brian Burns, Dexter Lawrence e amigos. O Abdul Carter está alinhando bastante como off-ball linebacker, mas quando está indo para cima está conseguindo quebrar bloqueios. Kayvon Thibodeaux está fazendo um bom trabalho, considerando o contexto também. Então, os Giants precisam ter mérito aqui também, tá? Coloco o Justin Herbert como um perdedor, porque na percepção pública, infelizmente, quem tem fama deita na cama. E aí vão achar que ele pipocou nesse jogo. Mas é para isso que existe o vencedores e perdedores, justamente para subverter essa ordem e para mostrar que a princípio pode parecer que um jogador é perdedor, mas ele não foi. Não acho que o Justin Herbert saia como perdedor nessa partida. Agora, o segundo perdedor é quem cuida do gramado do MetLife Stadium. E eu vou deixar uma coisa clara. A você que torce para um time cujo estádio também é patrocinado por uma seguradora, eu estou falando do gramado do MetLife Stadium, tá bom? Não me venha aqui pegar em armas para infernizar a vida da gente. Eu estou falando de outro gramado artificial, ok? Não estou falando do outro gramado cujo patrocínio do estádio também é uma seguradora, nesse caso uma seguradora alemã. Estou falando do MetLife Stadium, ok? Deixando claro aqui de maneira preventiva, tá bom? Por favor. Eu vi em outros vídeos, eu fiquei louco. Eu falei assim, não é possível, cara. Eu não estou falando do gramado aqui no Brasil, do certo estádio em Curitiba, um certo estado da Zona Oeste. Não é isso, eu não vou analisar futebol aqui. Estou falando do MetLife Stadium. São coisas diferentes. Até porque a carga desse gramado do MetLife Stadium é muito grande, considerando aí o clima de Nova York. Mas não é grama artificial? Mas o negócio fica seco, o negócio tem que ficar mudando a end zone e tal. É o pior gramado da NFL, acaba sendo um gramado de grama artificial. Se eu pudesse escolher entre gramado de grama artificial e grama natural, eu escolheria o de grama natural. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, que a vida, quando eu brinco muitas vezes, a vida adulta não é assim. Voltando para o estádio cujo patrocínio é outra seguradora aqui, a gente sabe que tem um monte de show lá, não tem o que fazer. Fica uma guerra de uma torcida com a outra, uma defendendo a grama artificial, outra criticando, mas é a realidade, é vida adulta, tem um monte de show no bagulho, tem que ser grama artificial, ponto! Vamos viver com isso, segue em frente. No caso do MetLife, também, infelizmente, vamos viver com isso. O estádio é dividido entre 2 times, é em Nova York, no inverno fica uma tragédia a grama, tem lugares que é grama natural, sim, poderia ser talvez até um piso híbrido, que existe também na NFL, mas fato é que o histórico de lesões do MetLife Stadium é bizarro. Aaron Rodgers na semana 1 contra os Bills em 2023, o Nick Bosa machucou nesse estádio também, e eu poderia ficar até amanhã aqui citando exemplos. É assim, subliminarmente triste. Né? O cuidador do gramado do MetLife Stadium é um tremendo perdedor nesse caso. E é um tanto quanto irônico, aí não é proposital, mas é um tanto quanto irônico que seguradoras sejam aí o naming right desses lugares, né? Enfim, embora o estádio do nosso glorioso Bayern de Munique seja grama natural. Vamos lá.
Terceiro, ataque dos Eagles. Eu estou numa cruzada contra a cor verde, assim, uma coisa absurda. Inclusive, eu odeio tanto verde aqui, olha só, o Kurt odeia verde. Ó, vou destruir folhas aqui, ó. Ah, odeio verde. Ah, enfim, ataque dos Eagles, vamos lá. Ataque dos Eagles. Ataque aéreo dos Eagles, né? E eu não vou colocar tudo na conta, sujei tudo aqui. Eu não vou colocar tudo na conta do Jalen Hurts. Eu acho que sim, tem coisa na conta dele, porque vendo o tape, ele tá perdendo, especialmente o A.J. Brown, aberto no perímetro. Isso tá acontecendo, ele tá hesitante. Isso é uma visão minha, é subjetiva. Se você torce para os Eagles e você acha o contrário, tudo bem, vamos, se você quiser argumentar, a gente tá aqui para dialogar. Não acho que eu sou o senhor da razão. Né? Se tem uma coisa que eu sou muito bom, é jogar Madden, jogar Mario Kart. Isso eu sou o senhor da razão. Mario Kart eu sou muito bom. Aqui não. Aqui eu sou uma pessoa que estuda futebol americano, que vê, que trabalha o dia inteiro com isso. Mas pode ser que você tenha visto alguma coisa no tape que você acha que eu tô errado. E tudo bem, a gente tá aqui para dialogar. Tá? Esse é o mais importante de tudo. Eu dou minha opinião, espero que as pessoas respeitem e respeito a opinião dos outros também. A minha opinião é, o ataque é mal desenhado, o ataque tem pouca variação. Por enquanto, Kevin Patullo e o Stefanski, ó, Sirianni, não perceberam, eu acho, não é possível, que as defesas estão lotando o box para parar o Saquon Barkley. Eu falei isso ontem, no vídeo de segunda-feira. Isso está dando problema. O que eu acho que pode mudar também é o fluxo das chamadas, investir mais no ataque aéreo no primeiro tempo, no primeiro quarto, para ganhar aí um momento para o segundo tempo, para abrir espaço para o Saquon Barkley. O ataque, além de estar pobre em variação, dá para usar mais motion com Devontae Smith, por exemplo. Além do ataque estar pobre em variação, ele está pobre em fluxo, tá? Tá muito óbvio o ataque dos Eagles em vários momentos. Primeira descida é corrida com o Saquon Barkley até não poder mais. Então, ajustes precisam ser feitos, porque as defesas da NFL já fizeram o contra-ajuste em relação à Filadélfia. Então eu não vou colocar só na conta do Jalen Hurts isso tudo. É do ataque inteiro, especialmente da comissão técnica, tá bom? Mas 0 passos completos no segundo tempo, fica difícil defender o Jalen Hurts. Como eu já falei muitas vezes, ele não é um quarterback de elite. E você não precisa de um quarterback de elite para vencer o Super Bowl. Os Eagles venceram com o Nick Foles. Os Ravens venceram com o Joe Flacco em 2012. Mas tende a ser mais difícil. O Jalen Hurts bate na porta de ser um quarterback de elite. Ele tem virtudes de elite. Ele correndo com a bola, nisso, elite. Ética de trabalho, ética profissional, nisso, elite. Mental, elite. Passando a bola, antecipação, leitura no meio do campo, pós-snap, jogar contra blitz, não, ele não é elite. E isso faz com que eu não considere ele assim. E se mudar, se ele evoluir nesse ponto, eu acho difícil, porque depois de 4 anos um quarterback não costuma evoluir nesses pontos, aí sem problema nenhum, a gente rever isso como eu já revi com outros jogadores. Agora, se eu pudesse combinar Justin Herbert e Jalen Hurts, se eu pudesse combinar isso, aí seria elite para um cacete. Mas eu não posso, então por conta disso, eu não coloco os dois nessa primeira prateleira. Quarto perdedor é o Adonai Mitchell, que teve uma atitude simplesmente inacreditável. E o mais inacreditável de tudo é que não é a primeira vez que o Indianapolis Colts faz essa cagada. Porque no ano passado, você deve se recordar que na semana 15, e ele estava nos perdedores aqui, o Jonathan Taylor também soltou a bola antes de entrar na endzone. E aí o mesmo time, a mesma comissão técnica, o Adonai Mitchell estava no elenco ano passado, faz a mesma coisa, o jogo estava 13-10, eu até falei errado no vídeo de segunda-feira, o jogo estava 13-10 para os Rams. Então, com o touchdown, o jogo ficaria 17-13. E tudo foi certo na jogada. A leitura do Daniel Jones, meio campo fechado, então ir pro Adonai Mitchell no perímetro, ao momento da recepção, segurar a bola, contornar, correr até o fundo do campo, tudo foi certo, tudo foi lindo, menos o final, que ele solta a bola, por isso fumble, touchback e bola dos Rams. E é óbvio que isso foi fundamental no fluxo da partida. Os Colts tinham uma oportunidade de seguir invictos e ganhar a quarta partida contra os Rams. Mesmo com a derrota, como eu falei na segunda-feira, os Colts permanecem, na minha visão, como um favorito na divisão. Sim, já dá para falar isso. Eu acho que os favoritos hoje são Colts e Jaguars. Isso pode mudar. Lembrando que em 2023 os Texans começaram 1-2 e buscaram. Só que naquela ocasião eles venceram os Jaguars na semana 3. Dessa vez eles perderam. Os Texans, aliás, 1-3, como a gente já destacou. Quinto perdedor, Dr. House, é o departamento médico dos 49ers. Uma competição muito bonita aí. Parabéns entre os envolvidos, dos envolvidos aí. Entre 49ers e São Paulo. Inclusive, torcer para São Paulo é uma tragédia. Até pensei, olha só a loucura que eu quase cometi. Como na temporada da NFL fica mais difícil de ir no Morumbis, eu até pensei na segunda-feira em ir ver esse jogo contra o Ceará. Mas aí eu falei, segunda noite, o São Paulo vai estar daquele jeito depois da eliminação. Eu acho que eu não vou me dar o trabalho de fazer isso, né? Prefiro ficar em casa, aí depois de um domingo de bastante trabalho e tudo mais. Cara, tudo que eu torço tá realmente trágico, né? Assim, uma coisa, um momento astral de tudo que eu torço. Os caras vão colapsar nos playoffs, eles vão dar um jeito de colapsar.
São Paulo tá isso aí. Em nenhum momento eu achei que fosse passar da LDU depois de tomar 2-0. Os Bears, em algum momento, eles vão me frustrar também, porque essa é a natureza do time. O Hamilton, tadinho, né? Perdeu o Roscoe agora, coitado. Tá difícil também. Então tá muito complicado, né, Tom? Faz tempo que você não aparece para as pessoas. Hoje eu tô meio ácido, né? Seria bom você aparecer para as pessoas acharem, oh, que fofo esse gato trouxa. Não quer aparecer. Tá bom, Tom não quer aparecer. Mas o departamento médico dos 49ers, ele rivaliza com o do São Paulo porque é uma lesão atrás da outra e não tem gente para jogar. Bom, relatórios de machucados essa segunda, lembrando, os 49ers jogam na quinta contra os Rams. Tudo indica que o Brock Purdy agravou a lesão no dedão do pé, ele não estava confortável nessa partida contra os Jaguars, não treinou na segunda, eu acho que ele não joga na quinta. Ricky Pearsall, lesão no joelho, não treinou. Jawan Jennings não treinou. Para quem que o Mac Jones vai passar a bola se ele jogar na quinta? Porque o Kiro ainda tá fora. Marcus Robinson? Tá feia a coisa. Sexto perdedor. Ó, vamos lá, contexto. Eu acho muito louco isso, porque tem gente que me acusa de passar pano pro Lamar Jackson, já teve gente que me acusou de não passar pano, de ser cruel com ele, enfim. É a vida, né? Não tem como. A gente trabalha emitindo opinião. Vai acontecer isso. E aí, nas outras semanas, eu fiz questão de falar que o problema não era o Lamar Jackson. E não foi. 10 touchdowns, nenhum turnover, tomou 7 sacks contra Detroit, N problemas, enfim. Mas nesse jogo eu vou colocar na conta dele assim. O Lamar Jackson sai como o grande perdedor dessa rodada, tanto que a capa do vídeo, o Lamar jogou pica-sonsa, ponto. Jogou sem senso de urgência, segurando a bola mais do que deveria. E aí, o fato dele segurar a bola mais do que deveria, e a interceptação foi o caso, o que acontece? O que aconteceu? O Steve Spagnuolo, eu falei isso na transmissão, o Steve Spagnuolo é um gênio defensivo, é um dos melhores coordenadores defensivos da história da NFL e o melhor da Conferência Americana. Os dois melhores para mim, ele e o Vic Fangio dos Eagles. E aí, em meio a isso, o Spagnuolo, o que ele fez? Ele fez algumas pressões atrasadas, de propósito, pelo fato do Lamar Jackson segurar a bola demais. E aí, em alguns momentos da temporada, porque ele está segurando, percepção minha. E aí, o que acontece? Todos os bloqueadores já estão engajados, e aí vem uma pressão tardia para cima do Lamar, e ele acaba colapsando o pocket, essa pressão acaba colapsando o pocket, ou forçando o Lamar a tomar uma decisão que ele não quer. Foi assim na interceptação, inclusive. Tá? Então, um grande trabalho do Steve Spagnuolo, com esse ajuste, com essa mudança em relação a este jogo contra o Lamar Jackson. O Lamar vai precisar soltar a bola mais rápido nas próximas semanas. O Lamar, inclusive, que machucou o posterior da coxa, o senso de urgência não esteve presente, ele está no bolso do Steve Spagnuolo. Uma partida não apaga o que eu acho dele. Segue sendo um quarterback de elite, como eu já falei muitas vezes. Mas em meio a isso, é doído, né? Porque é mais uma derrota contra os Chiefs, contra o Patrick Mahomes. E, bom, já falei bastante sobre os Chiefs no vídeo de ontem, tá? Sobre o fluxo do Worth voltar, etc. Eu já falei bastante sobre isso, então eu não vou me estender aqui no Vencedores e Perdedores, que infelizmente não dá pra cobrir tudo, né? Senão o vídeo ficaria com 2 horas aí e queimaria outras pautas, outros vídeos. Eu sei que muita gente só assiste esse vídeo aqui do canal. Se você faz isso, por que você está fazendo isso? Tem outros vídeos legais aqui também, inclusive para os membros, mas eu preciso falar em outros assuntos, né? Ó, os Bears venceram, mas a defesa terrestre dos Bears foi uma perdedora, tá? O Washington Giants aí ilustrando, 118 jardas terrestres, sendo que o Giants entrou nessa partida com 144 em 3 jogos. Era um problema antes da temporada começar, a defesa terrestre de Chicago, segue sendo um problema mesmo com a mudança de coordenador defensivo, às vezes ela é mais agressiva que deveria, abre bastante espaço no meio do campo, aí essa questão por pressões simuladas e tudo mais, marcação mano a mano, que o Dennis Allen faz mais do que tinha ano passado, marcação em zona, e falta de talento no miolo da linha defensiva para parar o jogo terrestre. Isso tende a ser problema quando enfrentar os Lions, com o Montgomery e Gibbs e Montgomery, tende a ser problema quando enfrentar os Packers, quando enfrentar o Josh Jacobs, então os Bears precisam resolver isso para o ano que vem. Aliás, o Washington Giants teve seu cartão de visitas para a NFL. Foram 3 touchdowns nessa partida, 2 deles recebidos, e passou das 100 jardas corridas. Oitavo perdedor a NFL como um todo por conta de existir o empate, né? E não, eu não vou meter o louco aqui, ser aqueles tontos que chama futebol de soccer. A NFL é boa porque não é como o soccer que tem empate. O empate no futebol faz todo sentido, certo? O que eu acho que poderiam mudar, e essa não é uma ideia minha, é o 0-0 dar 1 ponto para os dois times. Acho que o 0-0 no futebol deveria dar 0 ponto para todo mundo. Mas o empate no futebol é da natureza do jogo, até porque ele tem menos pontuações, menos gols. O futebol americano, com 40-40, o jogo terminar em empate, foi um baita de um anticlímax para quem assistiu a prorrogação, né? Aliás, quase não terminou em empate, né? Eu já falei mais sobre os Packers e mais sobre o Dak Prescott no vídeo de ontem, então eu não vou me estender aqui. Mas como vencedor, poderia colocar o George Pickens, porque não tinha o CeeDee Lamb jogando nessa partida e o George Pickens deu conta do recado. Eu acho que o jogo terrestre de Dallas, o Javonte Williams, nesse início de temporada, pode ser considerado um vencedor. Nada do extraordinário, não vai ser o jogador ofensivo do ano, mas fez um bom trabalho. Também considerar o Dak Prescott, considerando o todo, também um vencedor.
Eu acho que o Jordan Love, em meio à gestão de cronômetro errônea do Matt LaFleur no final da partida, aquela última campanha da Red Zone que terminou em field goal, também pode ser considerado um vencedor. E a defesa terrestre dos Packers, a secundária como um todo, é uma perdedora nessa partida. O Micah Parsons, porém, sai como um vencedor em desempenho, né? Teve sack, teve um número elevado de pressões. O Jerry Jones, eu acho que não sai nem como vencedor nem como perdedor. Acho que mais como vencedor porque o entretenimento foi entregue. Certamente essa audiência nos Estados Unidos foi enorme desse Packers e Cowboys, que é uma rivalidade histórica na Conferência Nacional, né? Teve jogo de playoff nos anos 90, teve jogo de playoff do Des Cotted, teve final da NFL, aí o Ice Bowl na década de 60, enfim. É sempre legal quando tem o Packers e Cowboys. Mas o empate, a NFL sai como perdedora por conta disso. E não tem o que resolver, porque a grade de TV... mas o Sunday Night Football é o último jogo. Mas tem o jornal local nas afiliadas da NBC, que eles não querem colocar esse jornal local 1h da manhã, porque tem anunciante que está pagando, etc. Mas no college é diferente. Todo time tem uma aposta até desempatar, não tem empate, papapá. Mas o college passa só em TV a cabo, a maioria dos jogos, é no sábado, que é o dia mais tranquilo de grade de TV no mundo inteiro. Então é difícil, né? E a NFL correu esse risco ao dar mais justiça na prorrogação, com os dois times necessariamente tendo uma posse, independente se o touchdown sair na primeira campanha da prorrogação, né? Primeiro empate desde 2022, o último foi Commanders e Giants, e o nono perdedor eu acho que a defesa dos Commanders é o Dan Quinn, porque a quantidade de espaço que todo mundo teve nesse jogo do Atlanta Falcons foi, em alguns momentos assistindo o jogo, parecia que os Commanders estavam com 10 na defesa. Não conseguiram pressionar como deveria o Michael Penix, muita separação criada pelos recebedores, até o Kyle Pitts brilhou nessa partida. Até o Kyle Pitts é sacanagem, ele tá jogando bem esse ano. Mas eu acho que o Dan Quinn sai como perdedor aí nessa partida. E é lei do ex, né? Que o Dan Quinn era o técnico do Super Bowl 51. Enfim. E por fim, para terminar, o Russell Wilson, provavelmente pela última vez figurando no Vencedores e Perdedores, foi um tremendo perdedor, porque o Jackson Dart deu conta do recado. E assim, quando você toma uma decisão como essa de mudar a posição de quarterback, raramente os técnicos voltam atrás nessa decisão. Eu acho que deve ser o caso aqui. O Jackson Dart continuará como titular. Se eu fosse os Bengals, eu daria uma ligada para perguntar sobre o Jameis Winston, porque o Jake Browning vai ser complicado. Falando em Jake Browning, falando nos jogos de segunda, infelizmente lesão terrível do Tyreek Hill, a gente tem o Vencedores e Perdedores desses jogos, que é exclusivo para os membros do nosso canal. Então, 3 vencedores e 3 perdedores do Monday Night Football duplo, tá para os membros. Custa só R$8 por mês, vem com a gente pro dobro, o triplo de conteúdo muitas vezes. Tem bastante coisa vindo aí. Já teve 2 vídeos na segunda, hoje mais 2 vídeos, na terça-feira pros membros. E vamos que vamos, tá bom? Um beijo carinhoso para todos vocês. É isso, né? Tio Curte hoje tava cafeinado. Um beijo, 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 beijo. Fizemos todo o estrago que podíamos. E até a próxima. Bem-vindo de volta, André. Desculpa por entregar meio tarde esse vídeo. Tem uns BOs aí para resolver. Bom? Tchau.